a Deus e a explanação da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso, grande, fiel, verdadeiro, único, aquele que é poder sobre todos os poderes. Único Deus que existe. É no nome do teu amado Filho, Cristo Jesus, que nós nos colocamos na tua presença nessa manhã para te adorar, para te cultuar, para te bendizer, para te engrandecer, para falar do Senhor, para falar da tua palavra, que é a verdade. Fala conosco, Senhor. Aceita-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. Precisamos da tua ajuda, o Senhor bem o sabe, de todas as dificuldades que já enfrentamos aqui nesta manhã. Todos os empecilhos que vão surgindo cada vez que a gente vai pregar a palavra, cada vez que a gente vai mostrar aquilo que está na tua palavra, mas eu creio que o Senhor é aquele que toma conta de tudo e o Senhor é poderoso para vencer qualquer exército. Então, eu te glorifico, te exalto e te agradeço e peço que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos aceite como cultuadores e que o Senhor nos livre da mentira. Fortalece-nos porque somos fracos. Esta é minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bom, não quero perder tempo nenhum e já convidar você para você entender o que vai ser dito aqui hoje. Mais uma vez eu esclareço, eu creio que nem necessidade há, mas é sempre bom, né? Se a gente errar, vamos errar porque é por excesso, não por omissão, né? Ninguém é obrigado a concordar com o que eu vou falar. Mas se você for discordar, porque eu estou falando da Bíblia, discorde com fundamentos bíblicos então, tá? Vou pedir para você abrir em duas passagens da Bíblia, para a gente falar deste assunto. Robôs e o Apocalipse. A primeira passagem é o Apocalipse, capítulo 11, versículo 10. Hoje eu quero mostrar aqui para vocês o que é revelação bíblica. Não essas revelações aí, essas profetadas aí, mas bíblica. E a segunda passagem é Joel, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. É importantíssimo que você leia essas duas passagens para você entender do que eu estou falando, sobre o que estou falando. Estou falando da volta de Jesus, que está muito perto, e quero mostrar isto mais uma vez na Bíblia Sagrada para vocês. Vamos ler Apocalipse, capítulo 11, versículo 10. Estou aqui, capítulo 11, versículo... Tira esse papel aqui agora. 10. Está falando aqui, a partir do versículo 3 de Apocalipse 11, está falando das duas testemunhas que durante o período de tribulação
vão proclamar a palavra de Deus. E essas duas testemunhas, isso começa no versículo 3 de Apocalipse 11, serão martirizadas, serão mortas, mas martirizadas, né? E o corpo dessas duas testemunhas, os corpos, ou melhor, vão ficar expostos em praça pública, para que as pessoas vejam e temam aqueles que martirizaram e tiraram a vida das duas testemunhas. Isso que eu acabei de falar está narrado em Apocalipse 11, no versículo 10, que diz assim, ó: os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Você vai ler sobre esses dois profetas a partir do versículo 3, né? Então, de tanto que eles pregaram a palavra de Deus, eles incomodaram as pessoas se sentiram incomodadas, e quando elas foram mortas, essas duas testemunhas, a festa foi muito grande, certo? Isso é claro, né? Isso não, creio que não há ponto de discordância. Agora eu quero convidar você, porque agora a gente vai começar a cruzar as informações. Eu quero convidar você a ler comigo Joel, capítulo 2. Joel, Velho Testamento, profeta, um dos profetas menores, enfim. Vamos lá, ler? Joel, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Está falando aqui em Joel de algo que irá acontecer durante o período tribulacional. Está falando de guerreiros, de pessoas que vão lutar contra aqueles que irão se opor ao anticristo, tá? Serão poucas pessoas, eu creio. E a visão que Joel teve, a visão bíblica, sempre levando em consideração que isso aqui foi escrito há 3.000 anos atrás, tá? Um pouquinho mais também. E o que eles conheciam na época era muito diferente do que a gente conhece hoje, das coisas que a gente já viu hoje, né? Das coisas que a gente vê. Então, Joel descreve assim esses guerreiros combatentes: correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem às casas, pelas janelas e entram como ladrão. Certo? Muito bem. Então vocês já sabem do que eu vou falar e aonde eu estou me fundamentando biblicamente para falar. Certo? Se não tiver certo, alguém se manifesta aí, por favor. E eu explico, esclareço. Você deve estar perguntando, bom, tudo bem,
Você falou, você leu, cadê o robô? Acabamos de ler sobre eles. Essas duas testemunhas serão mortas em Jerusalém pela besta que sobe do abismo, e os corpos dessas duas testemunhas ficarão lá no meio da rua, numa praça, sei lá onde. Ficarão lá por 3 dias e meio. É isso que a Bíblia narra. Esses dois profetas que nós lemos em Apocalipse 11:10, eles irritaram tanto esse grupo, ou eles irritarão tanto este grupo do anticristo, porque eles vão impedir o grupo do anticristo de usar o templo que na época estará recém-construído. Os corpos dessas duas testemunhas não serão removidos por 3 dias e meio por aqueles que adoram o anticristo. E as pessoas que habitam a terra, na sua maioria, a Bíblia nos orienta que essas pessoas terão satisfação, alegria ao ver esses corpos caídos na rua. E que os habitantes do mundo, preste atenção, isso vai acontecer em Jerusalém, né? Porque o templo será construído em Jerusalém, lá onde é o Domo da Rocha hoje. Mas o mundo todo vai ver isso. Quando isso foi escrito, ou há 50, 60 anos atrás, foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. O livro do Apocalipse não, há 1.900 anos. Mas Joel foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. A gente mesmo se perguntava, né, como é que isso vai acontecer, o mundo todo ver simultaneamente esses corpos lá, né? Porque nós não tínhamos há 60 anos atrás, 50, esse desenvolvimento tecnológico, né? Já narrados na Bíblia, porque a Bíblia diz que o mundo todo vai ver. E a gente não pode ignorar que hoje o mundo todo ver isso é uma coisa simples, rápida, qualquer pessoa, né? Eu pego o meu celular aqui e começo a transmitir. O mundo todo pode se conectar e ver. Qualquer pessoa do mundo. Não é verdade? A gente vê as coisas ao vivo aí, assalto ao vivo, um monte de coisa errada ao vivo, né? O que a gente leu em Joel, acabamos de ler aqui, Joel capítulo 2, versículos 7, 8 e 9, é que um grupo de humanoides, porque é impossível, né? Hoje, pelo menos, é impossível para o ser humano agir da forma que Joel narra aqui na sua visão. Um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros. Cada um segue seu rumo. Arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho.
isso nos leva a crer em humanoides. Isso nos leva a crer num exército de humanoides, de robôs. Hoje isso já não é mais impossível, né? Em alguns lugares do mundo, se não me falha a memória, aqui posso estar enganado, se eu tivesse, me perdoa, mas me corrija. Eu acho que houve até uma apresentação aqui esse ano, ou final do ano passado, aqui em Campinas, de um cão robô que vai auxiliar a polícia. A gente vê aí a inteligência artificial, né, apoiada por drones. A gente vê aí pessoas sendo detidas, presas, porque passou por uma câmera e esta câmera mapeou o rosto da pessoa e vai para uma central. Isso é coisa de segundo. E já acham lá que aquele rosto mapeado é de um procurado pela justiça. Então a gente vê que muita coisa hoje já não é impossível. Muita coisa que a Bíblia fala que era impossível e os profetas bíblicos, principalmente os do Antigo Testamento, escreviam esse tipo de coisa, mas não se davam, não tinha como, né, imaginar como isso iria acontecer. Você vê que Joel narra aqui que esse exército ele vai subjugar a cidade, que é cidade, deve estar aqui muito provavelmente falando de Jerusalém, porque Jerusalém é o centro do mundo, não é Nova York, não é Washington, não é Paris, não é Tel Aviv, é Jerusalém, né? E esta cidade que há alguns instantes da narrativa era defendida com esse exército de humanoides, será subjugada. E aí a gente encontra na Bíblia esta relação com as duas testemunhas, porque essas duas testemunhas serão vistas em tempo real por uma audiência em todo o mundo. E muito provavelmente, eu não posso afirmar aqui, mas muito provavelmente isso vai acontecer através da televisão. Hoje todo mundo tem televisão. Quando eu era criança, eram raras as pessoas que tinham televisão. Quando alguém comprava televisão na rua, era uma festa. Ia todo mundo lá na casa da pessoa ver televisão, que a gente brincava, chamava de televizinho, né? O dia que chegou a televisão na minha casa, meu Deus, foi uma festa terrível. Né? Foi todo mundo lá no domingo assistir o jogo e tal. Ou uma tecnologia equivalente à televisão, né? Mas tendo isso em mente, desta narrativa de Joel e da narrativa de Apocalipse 11:10, a gente já sabe que a gente já pode imaginar pelo menos alguma coisa como um exército de robôs, narrado aqui por Joel,
e o evento da televisão que vai mostrar as duas testemunhas. Isso já não é mais impossível, isso já não é uma coisa futurista, não. Isso já é coisa dos nossos dias. Isso já está acontecendo. Como valentes correrão. Quer dizer, um exército que é dificílimo de ser combatido, porque é um exército praticamente perfeito, um exército de robôs, porque não tem sentimento nenhum, não tem medo, não tem dor, o que um exército humano tem. E Joel fala, se você pode ler isso depois, Joel fala no capítulo 2 do sofrimento intenso que Israel terá ao ter que suportar antes que o remanescente justo finalmente se volte para o nosso Senhor buscando a salvação. E grande parte desse conflito, narrado no livro do Apocalipse e também narrado em Isaías, Ezequiel, hoje nós estamos indicando aqui Joel, grande parte disso vai acontecer em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. As forças do anticristo estarão invadindo Jerusalém e pela narrativa de Joel, elas serão forças imparáveis. Os versos 7 e 9, e a gente não vai encontrar isso, irmãos e irmãs, nada parecido em nenhum outro lugar da palavra de Deus, essa descrição de um exército como numa batalha, porque a Bíblia menciona várias batalhas. É isso que eu preciso trazer esse alerta para vocês. A Bíblia, exclusivamente no Velho Testamento, traz narrativas de várias batalhas. E traz também a conduta dos agressores, né? A maneira como eles se comportam ou se comportaram, né? No campo de batalha. Os textos falam de espadas, né? De lanças, de setas, de carros de combate, porque eram as armas que se conheciam na época. Esta passagem de Joel, ela é peculiar, ela é diferente. Ela nos diz como este exército que eu e algumas outras pessoas provavelmente estamos passando a entender esta passagem como um exército de robôs, pela maneira como Joel descreve, pela maneira como este exército se comportará e pela maneira, pelo método específico
e característico que esse exército vai usar em combate. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês, se o tempo nos permitir, linha por linha do que está escrito aqui em Joel. Por causa disso que eu peço para você ficar com a sua Bíblia aberta, né? Veja aí, diz assim que como homens, olha que interessante, como homens de guerra, subirão os muros. Isso quer dizer o quê? Que este exército, que eu e algumas outras pessoas, provavelmente, estamos caracterizando como humanoides, como robôs, eles terão uma agilidade excepcional. E tem detalhes na Bíblia que a gente precisa pegar esses detalhes para ter um entendimento bom. A Bíblia diz que eles são como homens. Olha que interessante. Eles são como homens. Mas não diz em que parte que eles são homens. Isso não é um negócio que mexe com a gente? Correm como valentes, como homens de guerra. Mas que parte deles eles são homens? Interessante isso, né? Diz que eles marcharão, cada um no seu caminho. Isso quer dizer que o que Joel viu é que eles marchavam em formação militar, de forma autônoma, mas inteligente. Fico olhando aqui por causa do horário, viu? Não se desviaram da sua fileira. Então quer dizer que são extremamente organizados. E eu estou usando às vezes o presente, às vezes o futuro, porque eu me perco aqui, né? Porque isso é uma profecia, algo que ainda vai acontecer, né? Então tem que ser no futuro, né? Eles trabalharão juntos para cumprirem um objetivo comum. Eles não empurram um ao outro. Porque, eu não sei, eu gosto muito de filme de guerra, por exemplo, né? Ontem eu estava assistindo Irmãos de Armas, acho, um negócio assim, não sei não. E normalmente um puxa, um empurra o outro, quando há risco, né, de um companheiro ser golpeado ou cai em combate, né? Os soldados fazem mais ou menos isso. Mas aqui está dizendo que eles não farão. Eles seguirão firmes no seu caminho, porque talvez as balas não consigam impedi-los. Este exército não estará sujeito ao tal fogo amigo que sempre acontece nos combates, né? Porque provavelmente, como citou a irmã aí, eles vão usar inteligência artificial, e o fogo amigo sempre é por causa de um erro, né? De coordenada, tal. A inteligência coletiva que vai guiar este
este comportamento vai garantir que nenhum dano acidental aconteça. Marchará cada um pelo seu caminho. Você vê que eles têm autonomia. E na batalha, eles são capazes de executar a função para a qual eles foram designados, muito provavelmente através do controle de uma inteligência artificial, sem se desviarem do caminho específico. Isso é algo que não se encontra, ou se encontra muito raramente, num exército humano. Porque um exército humano pode mudar aquilo que foi traçado, dependendo da ação do inimigo, mas um exército de humanoides vão seguir aquilo que foi determinado para eles. Sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Isto é um pequeno comentário, né? É provável, né, Ronaldo? É provável. Veja bem, aqui a gente não está cravando nada. Eu estou trazendo assim hoje, lendo a Bíblia, né? E olhando o que existe por aí, a gente está buscando um entendimento de uma profecia bíblica, tá? O que nos passa a impressão é que existirá alguma coisa muito incomum neste exército de Joel. Muito incomum. Porque parece, ou dá a impressão da narrativa de Joel, que esse exército não pode sofrer ferimento, né? Um soldado ser atingido no braço, no ombro, no peito, na perna, já fica praticamente impossibilitado de luta, de continuar a batalha. Agora, este exército narrado por Joel passa a impressão de que mesmo atingido numa parte que não seja crucial a este humanoide, ele se coloca de pé novamente e continua o seu caminho. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão às casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. Então eles serão extremamente ágeis, extremamente rápidos. Muito parecido com esses ginastas, né, que a gente vê nas Olimpíadas, nas competições. A gente não sabe como é que eles vão fazer isso, mas nos lembra muito, né? E a gente poderia aqui, meus irmãos, ficar falando. Não quero convencer ninguém de absolutamente nada. Apenas trazendo informações que nos ajudam, ou que venham a nos ajudar a entender as profecias, né? A maioria dos seguidores do anticristo vai conseguir ver as duas testemunhas mortas lá e os seus cadáveres em praça pública através
da televisão ou de uma transmissão direta via internet. E eu estou ligando as coisas, tá? E esta transmissão vai causar uma comemoração, né? Porque essas duas testemunhas, elas vão incomodar o mundo pregando. Aliás, as pessoas que pregam verdadeiramente a palavra de Deus incomodam, né? Isso já é. Então, irmãos, estou trazendo nesta manhã de sexta-feira para vocês uma conexão com aquilo que está. Pô, teria outras tantas coisas para ficar falando aqui, mas eu não quero convencer. Eu quero trazer as conexões das coisas que estão acontecendo hoje com aquilo que está escrito na Bíblia. Porque a gente não vai encontrar determinados termos, né, na Bíblia. Eu sempre falo, quando falo de droga, por exemplo, você não vai achar o termo maconha, marihuana, cocaína, ópio, crack. Na Bíblia esses termos não existem, né? Então a gente tem que buscar o que existe hoje e trabalhar com aquilo que está escrito para a gente ter um entendimento do tempo que nós vivemos, que está extremamente próximo ao arrebatamento da igreja, ao período tribulacional, que é um período de 7 anos, dividido em 2, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Esse período se encerrará com a chamada Batalha do Armagedon, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda volta de Cristo. Então a gente está só traçando paralelos, né? Pode ser tudo isso que eu falei, muito mais? Pode. Esse exército pode ser um exército de robôs, de humanoides, claro. As duas testemunhas serão vistas através da televisão, através de uma conexão de internet. Claro que pode. Eu só não posso cravar isso, dizer, olha, é isso. A gente não pode fazer isso. Porque nós caminhamos, nós estamos caminhando. Não, já tem humanoide, sim. Imbeciloides sempre tivemos, né? Os imbeciloides existem, né? Há centenas de anos. Os humanoides são mais novos, viu, Jair? Então a gente não pode cravar, porque seria muita leviandade vir aqui e falar, olha, este é um exército de humanoides, de robôs, né? Os dois corpos serão, isso tudo será transmitido. Não, muito provavelmente será isso. Muito provavelmente. Mas a gente não pode cravar, porque seria muita leviandade e amanhã ou depois isso tudo pode mudar muito rapidamente. Aí nós vamos ficar com cara de pastel, né? Com cara de ué. Ah, eu falei que era então, mas na época era, agora não vou falar. Então, a profecia bíblica, a gente pega o que existe hoje, lê o que o profeta bíblico escreveu e tentamos encaixar isso nos dias de hoje, para a gente poder entender. Porque não existe nada, absolutamente nada, escrito aqui na Bíblia que não tenha acontecido
que não esteja acontecendo ou que não vá acontecer. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero exaltar, glorificar o Senhor, agradecer o Senhor por tudo isso que a gente pôde falar aqui hoje, por este avanço que nós tivemos hoje no entendimento ou em buscar entendimento das profecias da Tua Santa Palavra. Te agradeço, que o Senhor continue nos auxiliando a buscar entendimento, a buscar compreensão de tudo isso que o Senhor deixou para nós, porque isso nós sabemos que é para muito poucos, só poucos, né, vão conseguir entender. Muitos já partiram sem entender, outros estão partindo sem entender e muitos partirão sem entender. Senhor, está chegando mais um final de semana. Eu peço a Tua santa graça, a Tua santa compaixão sobre cada um de nós. Grato por tudo que o Senhor nos ensinou, por tudo que o Senhor nos mostrou, nos revelou, e se for da Tua vontade, traga-nos de volta na segunda-feira para exaltar e glorificar o Senhor. E eu oro por mim e por todos os irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.